Hoje, irmãos, estamos aqui para agradecer a Deus o acampamento dos jovens, cujo tema foi vocação. Mas como os irmãos perceberam no vídeo, alguns ainda saíram de lá sem saber o que é vocação. Mas os irmãos não podem condená-los, porque hoje de manhã também no nosso teste de localização de texto bíblico na hora do sermão, teve gente que botou um texto bíblico de João 17, verso 20, em vários lugares, inclusive na boca de Daniel. Então os irmãos não podem condená-los. O tema que os jovens deram ao acampamento foi interessante, foi convocação. Na verdade, é um tema de um sentido duplo quando você ouve. Quem repete rápido, qual é o tema do acampamento? Convocação. Aí você acha que está falando de convocar alguém para alguma coisa. Mas na verdade a escrita é convocação. As duas oficinas que tivemos no acampamento tinham a ideia de complementar este tema. Uma delas era sou vocacionado e agora? A tentativa era de trabalhar aqueles jovens que já dizem eu tenho uma vocação, como é que eu faço? Como é que eu coloco isso em prática? E a outra oficina era exatamente o oposto. Não sou vocacionado e agora? A ideia era a mesma. A ideia era trabalhar o sentido negativo da vocação, pelo menos o sentimento negativo, para que aquele jovem que ache que não tem vocação, descubra que Deus lhe deu também uma vocação. Em suma, nós procuramos mostrar aos jovens que todos somos vocacionados. Todos. Não há ninguém que não seja vocacionado. A questão básica é: qual é a minha e a sua vocação? Quando a gente fala assim, a gente pensa logo nos psicólogos, né, Luciene? Vamos fazer um teste vocacional aqui, vamos fazer um acompanhamento para descobrir onde é que a gente vai na vida. Geralmente a gente faz isso com os nossos filhos naquela fase de transição do ensino médio para a faculdade, que algumas vezes eles ficam tão perdidos. Mateus teve que fazer umas sessões, né, Mateus? 4 sessões, foi, Mateus? Para tentar dizer o que ele ia fazer da vida. E nós que somos cristãos, servos de Cristo Jesus, qual é a nossa vocação? Qual é a minha? Qual é a sua vocação? Jesus disse dele mesmo, lá em Lucas 19:10, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A nós, seus discípulos, sua igreja, ele disse: vinde após mim e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Olhando esses dois textos, irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida. A vocação nossa é igual à de Cristo Jesus. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós somos o corpo dele. Ele não está mais aqui fisicamente. E quando ele diz que somos o corpo dele, ele está dizendo que nós precisamos fazer na terra hoje, enquanto ausente, ele está fisicamente. Nós precisamos agir por ele fisicamente. Nós precisamos alcançar as pessoas fisicamente, que ele não pode mais alcançar. Então, em suma, Jesus está dizendo que a minha vocação, a sua vocação é igual a dele. A nossa vocação é cuidar
é salvar pessoas, gente. Ele nos deu esta vocação: cuidar, pescar pessoas. É a vocação de Jesus e a nossa, é minha e a sua. Quando eu olho a Bíblia, eu vejo que o alvo de Jesus foi gente. Você não vê Jesus preocupado com coisas, com posição, com poder, mas você vê Jesus preocupado em atender o homem, o ser humano. O método de Jesus foi o homem. Pessoas eram sempre o seu alvo. Isso significa dizer que Jesus está interessado em você. Jesus não está interessado no seu poder, Jesus está interessado na sua fama, Jesus não está interessado na sua inteligência, no seu QI, Jesus não está interessado no seu dinheiro, no seu patrimônio, Jesus está interessado em você. Você, um ser humano que reside, que mora, que tem endereço, tem problemas, dificuldades, tem saúde, tem doença, tem sucesso, tem fracasso. Jesus está interessado em você. Ao mesmo tempo, Jesus está dizendo para mim e para você, que somos crentes, que somos o corpo dele na terra, que eu e você temos que estar interessados também em gente. Nós temos que estar preocupados com pessoas. Foi por pessoas que Jesus morreu na cruz. E Ele morreu e nos salvou para cuidar de pessoas. Infelizmente, muitos de nós estamos gastando mais tempo, mais dinheiro, mais energia com coisas do que com gente. Na verdade, as pessoas nesse mundo, elas se tornam mais descartáveis do que as coisas. É muito comum você ver alguém tirar a vida de outro por causa de uma coisa, de um valor em dinheiro, de um bem qualquer, de um tênis. Então as pessoas vão se tornando cada vez mais descartáveis e as coisas vão ocupando o lugar das pessoas. O que fazer então para exercer essa nossa vocação? O que fazer nós como igreja que temos a função de cuidar de gente? O que fazer para que isso seja real, para que a gente não se envolva tanto com coisas? Esqueça das pessoas. Nós temos uma reforma patrimonial imensa. Esse templo é da década de 50. E nós queremos chegar no centenário com ele reformado. Queremos que aquilo que está ali na frente seja dele todo, para comemorar 100 anos. Dia 6 de dezembro de 2014. Mas nós precisamos nos policiar para que, no meio desse desejo de fazer toda essa reforma, as pessoas não sejam esquecidas. As pessoas não se tornem números. Eu tinha um professor no ensino médio e ele se negava a chamar a gente na turma pelo número, porque ele dizia que cada um de nós tinha um nome. Interessante que eu fiz uma visita a ele alguns meses atrás. Ele deve estar aí perto dos 90 anos. E ele lá, de uma bengalinha, me levou lá na sala dele e abriu o computador. Computador, quase 90, computador. E puxou lá a lista de todos os alunos dele durante todos os anos que estudaram com ele. Todos. Quando eu disse, olha, eu estudei com você ano tal, ele disse, puxou lá e disse, você foi do primeiro ano tal, do segundo ano tal, do terceiro ano tal. Tudo. E ele me deu uma grande lição, que já dava na sala de aula, era o fato de dizer que a gente tem nome, nós não somos números. Como é que nós podemos cuidar de gente? Como é que nós podemos servir as pessoas? Como é que nós podemos amparar? Como salvar? Como nos tornar pescadores de pessoas, como disse Jesus?
Claro, se eu fosse dar todas essas respostas aqui, os irmãos iam ter que fazer algumas vigílias comigo, mas eu sei que os irmãos não estão a fim disto. Mas eu gostaria de encontrar algumas respostas num texto da palavra de Deus no Evangelho de João. Eu não vou ler o texto, porque você conhece a história, mas eu queria que você atentasse para esse texto, capítulo 4 do Evangelho de João. Aquele capítulo narra o encontro de Jesus com uma mulher chamada Samaritana. Nós não sabemos o nome dela. A Bíblia diz que Jesus fazia uma viagem da Judéia para a Galileia. E então, nesta viagem, ele haveria de cruzar em Samaria. Normalmente, um judeu não faria este trajeto. Um judeu normalmente sairia da Judéia, atravessaria o Rio Jordão, circulava a Samaria por fora e depois entrava na Galileia. Um judeu normalmente levaria 6 dias para fazer essa viagem. Direto, passando por dentro de Samaria, levaria normalmente 3 dias. E Jesus fez a viagem direto. Ele entrou no território samaritano e ao meio-dia ele estava na cidade de Sicá. E o texto bíblico, você pode ler em casa depois, o texto bíblico diz que ele sentou ali ao lado de um poço que era o poço de Jacó. Os discípulos foram até a cidade para comprar comida, o almoço, e ele ficou lá descansando. E chegou uma mulher, que não sabemos o nome, é apenas identificado como mulher samaritana, para tirar água do poço. E quando ela chegou com o seu jarro para tirar água, Jesus lhe pediu que lhe desse de beber. E ela ficou surpresa, porque Jesus falava com ela. Ele era samaritano, ele era judeu, ela era mulher. Ele não poderia falar com ela na rua, e ele estava falando. Ele era judeu e ela era samaritana, era mais uma razão para não falar com ela. E quando ele pediu água, a mulher ficou surpresa de falar com ele, dele ser judeu. E Jesus começou então a falar com ela que se ela soubesse quem era o que estava falando com ela, pediria a água da vida e ele lhe daria. E ela ficou então interessada nessa água e queria saber como é que ela podia ter essa água para não ir mais naquele poço tirar água. Jesus então entra na vida pessoal dela, porque pede que ela vá em casa e traga o marido. E ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Jesus diz: é verdade, porque você já teve 5, nenhum era seu, e o que você tem agora também não é seu. Aquela mulher tinha o que nós chamaríamos uma vida livre. E ela fica tão impressionada com isso que ela diz então que Jesus era um profeta. E como profeta ela queria saber assim: nós devemos adorar onde? Porque os samaritanos, por serem tão rejeitados pelos demais judeus, eles construíram um templo lá no Monte Gerizim e eles adoravam lá. Os demais judeus adoravam em Jerusalém, mas eles adoravam lá. E ela queria saber onde era o local para adorar, o local certo, é aqui no monte ou é lá em Jerusalém? Então Jesus diz que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, que nem era naquele monte, nem em Jerusalém, mas num lugar onde você pudesse abrir o coração para Deus e dizer: Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher então, ouvindo essa palavra de Jesus, ela reconhece que Jesus é o profeta. Depois que ele é o Messias, ele diz: sou eu que falo contigo. Ela vai até a cidade e ela chama os homens lá da cidade e diz: olha, eu encontrei um homem que é o Messias. E eles vêm para encontrar-se com Jesus, e Jesus então fala o evangelho para aquelas pessoas, e eles todos se convertem, e dizem para a mulher: já não é pelo que tu disseste, mas nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o Messias, o Cristo de Deus. E eles pedem que Jesus fique ali com eles, e o texto bíblico diz que Jesus ficou 2 dias ensinando a palavra de Deus com eles, para eles. Bem, é o resumo da história. Eu queria então que nós pensássemos nesse texto para encontrar algumas respostas de como é que nós podemos exercer essa vocação de cuidar de gente. Essa vocação que a Bíblia nos dá de sermos então pescadores de pessoas. Essa vocação que Jesus disse que tinha de buscar e salvar o perdido. Essa vocação que Jesus disse que é nossa como igreja de nos tornarmos pescadores de homens. Para exercer essa vocação, irmãos, nós vamos precisar priorizar pessoas.
O salmista, no Salmo 8, ele olha para o céu, para as estrelas, e ele reconhece toda a beleza do universo. Mas ele, olhando tudo aquilo, ele olha para o homem e diz: que é o homem para que dele te lembres. E ele fica impressionado que no meio de toda essa grandeza que ele via, Deus deu todo o poder ao homem. Na criação, quando o Senhor criou tudo, a Bíblia diz que ele chamou o homem, entregou tudo na mão do homem, e o homem deu nome a cada coisa e a cada animal. O que eu quero dizer para você é que a Bíblia sempre nos mostra com clareza que o homem, o ser humano, é o mais importante que tem nesse universo. Eu já falei isso algumas vezes aqui. A gente estuda as galáxias, vamos mandar pessoas a Marte, vamos ver se tem vida em outras galáxias. Nós ficamos tão empolgados com tudo isso e esquecemos que tudo isso só tem razão de ser por minha causa e sua causa. Sem nós, esse universo seria um planeta qualquer solto, não teria valor nenhum. O que eu quero dizer é que você tem que perceber que Jesus fez um percurso que um judeu normal não faria, porque ele queria encontrar uma mulher que precisava ouvir o Evangelho. Uma mulher, uma samaritana, que para os judeus daquela época era uma raça impura, porque na época do Império Assírio, e aí os irmãos vão lembrar de Jonas, né? Pois é, foi naquela época que os assírios devastaram aquela região e misturaram os judeus daquela região. Então os demais judeus da Judéia e Galiléia consideravam que eles eram impuros. Eles não eram judeus verdadeiros. Mas a Bíblia mostra que Jesus faz aquele percurso por causa de uma samaritana e por causa de uma mulher. Ele vai até ali porque tem uma vida que precisa do Evangelho. A Bíblia indica, irmãos, que Jesus não estava preocupado com multidões, mas Jesus estava preocupado com gente, uma pessoa. Mesmo quando uma multidão o seguia, a Bíblia diz que ele olhou para a árvore, viu Zaqueu e o chamou pelo nome e mandou descer da árvore. Mesmo seguido por uma multidão, Jesus viu um cego chamado Bartimeu e o chamou pelo nome para que ele fosse atendido. Mesmo vindo salvar o mundo todo, Jesus se concentrou em grupos específicos e a Bíblia diz que ele escolheu 12 para serem seus apóstolos, seus representantes. Mesmo no meio de 12, Jesus tinha 3 que eram tão íntimos dele, e dos 3 ainda tinha um. Se você olhar a história da igreja primitiva no livro de Atos, você vai ver um homem chamado Barnabé, que investe a sua vida num homem chamado Paulo, que investe a sua vida num homem chamado Timóteo. Você vai ver que pessoas cuidavam de pessoas. Mesmo Filipe, sendo um evangelista, estando na cidade pregando o evangelho para muita gente, a Bíblia diz que o Espírito Santo tira a um etíope que lia o profeta Isaías, uma pessoa. Quando Paulo fazia sua viagem missionária, foi de madrugada na casa do carcereiro para falar para a sua família. O que eu quero dizer para você é que o evangelho é pessoal. O evangelho é de Francisco, Pedros, Marias, Antônias, Josés. O evangelho é de pessoas. O evangelho não é de números, não é de multidão. Não há nação evangélica, não há nação salva e nunca haverá. Deus não salva nações, Deus salva pessoas que têm nome, endereço, RG, CPF. Sabe, irmãos, nós temos falhado no exercício da nossa vocação, porque nós transformamos o evangelho de gente em evangelho de números. Muitas das igrejas chamadas evangélicas não têm rol de membros. Elas não sabem quem são os frequentadores do seu templo, elas só querem fazer algum mecanismo para ter muita gente. Precisa ter um rodízio, que todo dia precisa ter uma campanha qualquer, algum tipo de atrativo para ter gente lá. Mas eles não sabem onde essas pessoas estão, o que elas passam, o que elas experimentam. Ninguém cuida de ninguém. A Bíblia diz que nós somos chamados para cuidar de gente.
Isso significa olhar a pessoa, o nome, o endereço, os problemas, ir na casa dela e dividir com ela as dores, as fraquezas e as alegrias. Isso significa ser um corpo. Pergunto para você, tem algum membro do seu corpo que você não sabe onde ele mora? Você fica lá em casa, que é? Estou procurando meu dedo mindinho. Você faz isso? Você não faz isso. A procurar um sapato, tudo bem, né? De vez em quando eu fico, Dona Jesus, cadê meu sapato? Né? Sapato não é membro do meu corpo. Mas eu não faço isso com o membro do meu corpo. O membro do meu corpo, eu sei o que ele passa, eu sei o que ele sente, eu sei o que ele está experimentando. Nós somos chamados, irmãos, para cuidar uns dos outros em nome de Jesus. Nossa igreja tem que se voltar para a gente. Nossos jovens precisam cuidar de gente, precisam se envolver com gente. Significa dizer o quê? Vamos nos envolver com problemas. Não tem jeito. Mas é a nossa vocação. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou só para fazer festa. Nós vamos para a clame, vamos fazer uma festa. Não! Depois da festa a gente tem que cuidar um do outro. Para exercer nossa vocação, para cuidar de gente, nós precisamos estar dispostos a superar obstáculos. Para Jesus cuidar daquela mulher, ele teve que superar primeiro as suas limitações físicas. Meio-dia, sol quente, sabe aquele solzinho de Berrobró? Pois é, Berrobró, aquele solzinho, meio-dia. Jesus está lá no alpendre de um tanque, de um poço, morrendo de fome. A quentinha não tinha chegado da cidade e aquela mulher aparece. Fala sério, não tinha outra hora para aparecer não? Tinha que ser nessa hora. Mas Jesus estava muito mais preocupado com ela do que com a sua fome física, do que com o seu desconforto físico. Jesus superou barreiras sociais, porque ele falou com a mulher em público, não era normal, não era comum, e ele falou com a mulher que era prostituta, isso era pior ainda. Sabe, irmãos, por causa de uma vida, Jesus não estava se lixando para as dificuldades que teria que enfrentar, desculpe a expressão, mas era uma vida que precisava ser cuidada. Eu fico pensando que nós não exercemos bem a nossa vocação porque nós achamos desculpa para tudo. Pastor, esse sol é quente demais, pastor. Berrobró não dá, eu sou branco, fico todo manchado. Câncer de pele, já antecipa. Nós achamos desculpa para tudo, para deixar de buscar as pessoas, de cuidar das pessoas, de saber dos problemas das pessoas. A nossa colheita espiritual é limitada, porque nós não superamos as barreiras mínimas, o nosso bem-estar. Nós estamos mais preocupados com o nosso bem-estar do que com as pessoas. Estamos mais preocupados em ajuntar tesouro na terra do que cuidar de vidas. Na verdade, ultimamente a gente transformou o que chamamos de igreja. Nós transformamos as igrejas em geradoras de empreendedores financeiros. Nosso problema não é cuidar de gente, é ensinar como as pessoas ganham dinheiro. Nós queremos que elas sejam ricas. É isso que nós queremos. Gente não. Nós queremos ensinar você como ganhar dinheiro, como ser rico, como ter sucesso, como se sentir bem. Você faz um mantra. Depois de meia hora você está bem. Você está bem. Já perceberam que alguns cantos nossos são verdadeiros mantras? Repetem. É um mantra. Você sai dali todo zen. Por que isso, irmãos? Porque nós estamos muito mais preocupados conosco mesmos, nós estamos mais centrados em nós mesmos, nós estamos esquecendo das pessoas, as pessoas estão morrendo ao nosso redor e nós esquecemos delas. Jesus superou todas as barreiras porque tinha alguém que precisava de ajuda.
Qual é a sua disposição para sair do seu comodismo? Qual é a sua disponibilidade para cuidar de alguém? Vocês lembram da última peça que os jovens apresentaram aqui? Estão recordados dela? Lembram da prostituta que ficou aqui rodando a bolsinha? Lembram do flanelinha que recebeu até uma ofertinha lá na porta? Lembra do garoto drogado que chegou aqui, deu um tiro na cabeça e caiu aqui? Lembra? Pois é. Pois é. O que mudou em você depois daquela peça? Ou foi só teatro? O que lhe incomodou para você agir diferente a partir daquela peça? Ou simplesmente foi só um impacto da hora? Você chorou na hora, eu chorei. Mas enxugou as lágrimas, bateu a poeira, tudo do mesmo jeito? Mudou alguma coisa, irmão? Em nome de Jesus. Mudou alguma coisa? Quais as barreiras que estão limitando a sua ação? Quais as barreiras que estão limitando a sua vocação? Quais as barreiras que estão impedindo de você fazer aquilo que Deus quer que você faça? Para exercer nossa vocação e cuidar de gente, superar obstáculos, é preciso investir tempo. O texto diz que Jesus ficou 2 dias ali. Imagina que Jesus ia numa viagem, tinha um objetivo, e ele para a agenda por 2 dias. Alguns dos irmãos, se Deus resolvesse parar sua agenda por 2 dias, o irmão ia ter um infarto. Porque você não tem brecha na agenda para nada, nem para ir ao médico. Tem que infartar para ir. Que se não infartar, não vai, porque não tem brecha na agenda. Não dá, irmãos, para cuidar de pessoas se a gente não tem tempo, se a gente não tem disponibilidade. Às vezes eu me preocupo que o Senhor Jesus tem que voltar na sua segunda vinda num domingo. Irmãos, porque é o dia dele encontrar ainda alguns na igreja, né? Porque se ele vier outro dia da semana, já era. Tem que chegar no domingo. Imagine que a gente, como igreja, tem que resolver todos os problemas no domingo. Domingo que vem nós temos reunião dos professores da escola bíblica dominical no horário da escola bíblica dominical. Sabe por quê? Motivo simples: ninguém tem agenda para outro horário. Ninguém tem brecha. Ninguém tem brecha. Me explica como é que nós vamos cuidar de pessoas se a gente não tem tempo. Me explica como é que nós vamos no hospital visitar alguém se a gente não tem tempo. Me explica que alguém que perdeu um parente, a gente não pode ir lá nem dar um abraço, porque não tem tempo. Então a gente vai via Facebook. Sinto muito que seu marido morreu, né? Vai uma flor virtual. Aí a pessoa recebe do lado de lá e diz: clique no botão direito do mouse e aperte que a flor vai abrir. Meus irmãos, quando nós recebemos uma vida, quando alguém chega no que nós chamamos igreja, nesse ambiente nosso, isso é apenas o início. É preciso cuidar. É preciso fazer com que essa pessoa se sinta parte do corpo. É preciso que essa pessoa se sinta parte de Deus. Na mensagem de hoje de manhã, Jesus dizia assim: para que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. A pessoa tem que se sentir parte da igreja, mas tem que se sentir parte de Deus também. Sabe por que muitos jovens morreram de medo lá nos jogos noturnos? É porque está tão distante de Deus que quando dá de cara com o capeta diz assim: eu estou frito. Se você estiver perto de Deus, você não tem medo dessas coisas, porque você está perto de Deus, você está protegido pelo Senhor. Mas se você não está perto, o inimigo chega e você bate em retirada, meu irmão. Jesus ficou 2 dias.
Jesus não considerou isso uma interrupção. Jesus não considerou isso um atrapalho na sua vida. O resultado disto, irmãos, é que muitos naquela cidade se converteram. Se nós fôssemos usar a linguagem de hoje, nós íamos dizer que Jesus abriu uma igreja na cidade de Sicá naquele dia. E era uma cidade não alcançada. Estava ali no mapa. Mas Jesus saiu de lá e deixou uma igreja, deixou um grupo lá, adorando a Deus, porque Ele teve tempo de ficar lá. Domingo nós vamos a Santo Antônio do Milagre. Eu preciso que algum dos irmãos tenha um tempo. Sair daqui 6 horas da manhã e ficar lá em Santo Antônio do Milagre um dia. É só um dia, irmão. Vai de manhã e volta depois do culto. Em nome de Jesus. Barnabé, quando foi mandado a Antioquia para ver o que estava acontecendo naquela cidade, o texto bíblico diz que ele viu o que Deus estava fazendo, a salvação das vidas lá, foi atrás de Paulo para vir cuidar daquela igreja, porque ele precisava agora cuidar de gente ali. E lá no livro de Atos, no capítulo 11, verso 26, diz que durante um ano inteiro ele ficou ali, reunindo-se naquela igreja, instruindo muita gente. Um ano inteiro. Férias. Barnabé diz, olha, e Barnabé era um homem de negócios, um homem rico, deve ter deixado muita gente cuidando lá dos negócios dele, não dava para acompanhar pela internet, era só orar para que todo mundo cuidasse bem lá, porque se acontecesse algum desastre não ia saber tão cedo. Mas ele ficou um ano ali ensinando a igreja, aqueles novos convertidos. Paulo, em suas viagens missionárias, por exemplo, em Corinto, Atos 18, 11, a Bíblia diz que ele ficou ali 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Para cuidar de gente, para ensinar a palavra de Deus, para fazer com que eles soubessem o que estava crendo. 1 ano e 6 meses. Meus irmãos, nós precisamos pegar a nossa agenda e reavaliar a nossa agenda à luz do reino de Deus. Nós precisamos olhar o que estamos fazendo à luz da vontade de Deus, porque muito daquilo que estamos fazendo está fora da vocação que Deus nos deu. A vocação que Deus me deu e deu a você é para cuidar de pessoas, de gente. E muito do que nós estamos fazendo não se enquadra nessa vontade de Deus. Não se enquadra. Porque nós não estamos olhando as pessoas, porque nós não estamos superando as barreiras, nós estamos nos limitando a elas, porque nós não estamos tirando tempo. Sabe, a surpresa que a gente teve no Aclame é que muita gente da igreja não sabia nada da Bíblia. Nada. Em contrapartida, alguns novos deram show, se é que a gente pode dizer assim, né? De Bíblia. Mas sabe por que não conhece? Porque a gente não tem tempo, irmão. Tem a Bíblia no celular, tem a Bíblia na internet, mas não adianta. Não adianta. Porque se você não tiver tempo para ir lá e abrir e ler, não vai saber. Não vai entender. Imagina um advogado que não conhece o Código Civil, botar o mínimo, né? Não conhece o Código Civil, como é que ele vai trabalhar? Imagina um advogado que não sabe nada da Constituição. Imagina um crente que não sabe nada da palavra de Deus. Mirti Matias escreveu uma poesia intitulada Levantai os olhos e vede os campos. E ela diz assim: lá fora, além das paredes que te cercam e protegem, longe do calor que te aquece, o corpo e o coração está a grande vinha do Senhor. Crianças que perderam os pais, 1000 mulheres que vendem o corpo, milhões de jovens que procuram uma razão de ser, povo que é teu povo, caminhando irremediavelmente para o abismo. Para
olha, pensa e ouve o teu desafio. Na própria voz do Mestre, levantai os olhos e vede. Vai hoje, trabalha na vinha. Ainda é tempo de obedecer. Alcançar a vinha aqui, ali, além. Sustentando aqueles que vão, onde estiver um deles, pregando a salvação, tu estarás também. Levanta os teus olhos. Ontem eu via um seriado na TV, achei interessante, que a pessoa estava ajudando uma família em dificuldade com os filhos, e um dos remédios para aquela família foi levar os 2 filhos adolescentes a um abrigo de idosos e ficar lá por um dia ajudando na cozinha e servindo a comida aos idosos. E a mãe dizia assim: eu precisei fazer isso porque os meus filhos não têm noção daquilo que possuem. E eu queria que eles vissem que tem gente menos afortunadas do que eles e que eles podem fazer alguma coisa para ajudar. Eu fiquei pensando, irmãos, quantos de nós não temos atitudes semelhantes? Nós esquecemos daqueles que estão caindo pelo lado, que estão precisando, sofrendo. Nós simplesmente vamos passando e deixando vidas, pessoas ao longo da estrada. A expressão do Senhor, ou a pergunta do Senhor ao profeta Isaías foi: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu transfiro para você essa pergunta hoje. Quem é que quer ir? Quem quer fazer algo? Quem quer se envolver com gente? Quem quer cuidar de pessoas? Não só do físico, mas do emocional, do espiritual. Quem quer se envolver? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Baixe sua cabeça. Eu queria que você falasse com Deus sobre tudo isso, que você conversasse com o Senhor no seu coração. Há muita gente precisando de uma palavra, às vezes de uma ajuda material, mas há muita gente precisando da salvação em Cristo Jesus. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o perdido. Jesus pergunta: quem enviarei? Quem há de ir? Eu não sei o que você tem feito, mas talvez você não tenha feito o suficiente, ou talvez nem tenha feito. E se você quer começar a mudar a sua caminhada, se você quer começar a se envolver com gente, com pessoas, a ajudar, a apoiar, a fazer algo, eu quero pedir que você fique em pé. Não vou chamar você aqui na frente, não. Só quero pedir que você fique em pé, dizendo: Deus, eu quero começar a agir diferente. Eu quero começar a fazer algo, porque o Senhor me botou nesse mundo para cuidar de outras pessoas. São teus filhos, tua imagem e semelhança. Deus, eu tenho falhado, mas eu não quero mais continuar assim. Eu quero cuidar de gente. Eu
quero me envolver com gente. Eu quero levar teu amor às pessoas. Eu quero levar tua palavra às pessoas. Eu quero levar esperança aos desesperançados. Eu quero levar fé aos incrédulos. Eu quero levar a tua palavra, a tua luz aos que estão nas trevas. Então, se você quer fazer isso, fique em pé. Deus, eu quero mudar de atitude. Deus abençoe os irmãos que estão em pé. Se Deus está falando no seu coração, fique em pé. Se não quer, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode ser que entre estes que estão aqui tem alguém que ainda não entregou a vida a Cristo Jesus, ainda não recebeu Jesus como Salvador e gostaria de fazer também. Então, se você quer entregar a sua vida a Cristo, eu vou pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, dizendo: eu quero entregar minha vida a Cristo Jesus. Eu não fiz isso ainda, quero fazer agora. Tem alguém que gostaria de fazer isso? Tem alguém que esteja afastado da sua igreja e diz: olha, eu preciso começar comigo, eu quero me voltar para Deus e para a minha igreja, eu quero me reconciliar com meu Deus e a minha igreja. Tem alguém? Se tiver, eu quero que você venha aqui na frente, dizendo: eu quero. Tem alguém? Deus abençoe a Raquel. Tem alguém mais que esteja afastado, diz: eu quero me reconciliar, eu quero voltar para o meu Deus, para a igreja do Senhor. Tem alguém mais? Tem alguém mais? Nós vamos orar. Se você quer fazer um compromisso de mudar de atitude daqui para frente, de cuidar de gente, de se envolver com pessoas, de tirar do seu tempo, fique em pé, como esses que já estão em pé, dizendo: eu quero. Tem alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Nós vamos orar. Deus, obrigado pelos teus servos que estão em pé, se comprometendo a se envolver com a vocação que o Senhor nos deu. Salvar vidas, cuidar de gente, de pessoas, de cuidar daqueles por quem o Senhor morreu na cruz do Calvário. Deus abençoa os teus servos. Que esse compromisso assumido diante do Senhor seja honrado dia a dia, no seu trabalho, na sua família, aqui na tua igreja, Pai. Faz da tua igreja uma igreja de cuidado de gente, uma igreja cuidadora, uma igreja que ampara, que ajuda vidas, pessoas, uma igreja que se preocupa, que busca nome, endereço, que vai atrás e não apenas que tem números na cabeça. Deus abençoa a Raquel, a sua volta para o Senhor. Mantenha a tua serva firme, ó Deus, os seus propósitos de te servir, de te adorar. Não a deixa vacilar, Pai. Que a tua graça, o teu amor, a tua bênção seja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Deus abençoe os irmãos.